frequência de casos que eu pegava por homicídio. E homicídios geralmente qualificados, que são aqueles que rendem uma pena maior, onde a vítima não tem chance de defesa, né? Esses homicídios qualificados eram histórias muito parecidas, que se repetiam. A história era mais ou menos a seguinte: uma mulher sofria violência do seu cônjuge, marido ou namorado, ou alguém que, né, tinha algum tipo de relacionamento inicialmente amoroso, sofria agressão, ela ia até a delegacia, denunciava, algumas vezes esse agressor ficava preso, depois de um tempo era solto, a procurava novamente, e ela, diante desse cenário de estar constantemente sofrendo agressão, vendo os filhos sofrerem agressão, ela esperava um momento em que ela conseguisse dar fim no agressor, né? Então eram assassinatos eram homicídios que aconteciam ou quando o agressor estava dormindo, ou quando ele estava bêbado, ou por envenenamento. Então, geralmente eram homicídios que aconteciam sem que o agressor tivesse condição de reagir. E isso qualifica o crime, e as penas geralmente eram de mais de 15 anos, né? Então eu lembro que eu peguei muitos prontuários, não saberia quantificar aqui, não tenho condições de quantificar, mas era muito frequente essa mesma história, né? Eu sofria agressão, denunciava, às vezes a denúncia não resultava em nada, às vezes acontecia de ser preso, mas quando ele era solto, ele voltava a agredi-la, e algumas chegavam ao extremo de pôr fim à vida do agressor. Atenção. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. Está no ar a Rádio Libertadora. Salve, salve para você que escuta o Pod História. Chegamos em mais um episódio para tratarmos da história das mulheres nas prisões no Brasil. Então, se você curte nosso trampo, não deixa de seguir nosso podcast onde você estiver ouvindo. Avalie e comente suas opiniões e sugestões de novos episódios. E, se possível, dá uma moral na nossa página do Apoia-se também. Estamos trabalhando para lançar conteúdos exclusivos para membros, e para apoiar basta pesquisar por apoia.se/podhistoriapodcast ou clicar no link da descrição. Cada apoio é fundamental, e fica o agradecimento para nossa nova apoiadora, a Camila de Souza. Satisfação total. Agora, falando do episódio de hoje, de acordo com o jornal da USP, em matéria publicada em agosto de 2023, especialistas relacionam as prisões de mulheres com questões de raça, condição socioeconômica e posição geográficas específicas. O Brasil, no ano de 2025, possui a terceira maior população carcerária feminina do planeta. Mas como que surgem as prisões femininas no Brasil e também no Ocidente de modo geral? Quais são as condições dessas prisões em um primeiro momento? Qual o perfil socioeconômico dessas mulheres? Quais são as perspectivas de pesquisa historiográfica para essas questões? E para essa conversa, a gente tem como convidada a professora Ângela Teixeira Arthur, doutora em História Social pela USP, com experiência em docência nas áreas de História do Brasil, História Moderna e Contemporânea e História das Relações Internacionais, desenvolvendo pesquisa sobre os seguintes temas: justiça, cidadania, política, educação e cultura. Ela é também a professora de História na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Porto Nacional. Então não percam essa conversa urgente e extremamente importante aqui no Pod História, onde o passado ganha vida. Professora, para a gente começar, se apresenta para os nossos ouvintes, fala um pouco da sua carreira. Oi, João, olá, quem está nos ouvindo. Bom, meu nome é Ângela Teixeira Arthur, sou professora, como o João disse, eu sou professora de História da Universidade Federal do Tocantins, e essa minha história com a história da punição, da justiça, do crime, ela é antiga, né? Ela surgiu de uma conversa, um bate-papo informal com o professor Nicolau Sevicenko, e eu comentava com ele a respeito da minha curiosidade pelo tema. Na verdade, a minha curiosidade à época era mais ou menos a seguinte: cheguei para ele mais ou menos com a seguinte conversa: professor, nós falamos bastante sobre as mulheres sofrendo violência,
mas ao mesmo tempo as mulheres também são capazes de cometer irregularidades e agir de forma violenta. Como que o Estado lida com isso, né? E ele me incentivou a seguir lendo na área, me indicou algumas bibliografias, li com afinco, mas a curiosidade persistia, né? Algumas questões não se resolveram só com bibliografia, e foi então que eu passei a tentar localizar um número maior de fontes que me trouxessem informação a respeito dos cárceres femininos, né? Como surgiram, como que o Estado, sobretudo, lidou ao longo do tempo com essa questão, né? As prisões nem sempre existiram, e eu fiquei curiosa para entender como que surgiu, né? Em que momento da nossa história o Estado entendeu que a ação feminina merecia ali uma intervenção do Estado, como que as prisões foram criadas, qual a trajetória das prisões, e aí segui pesquisando e fiz meu mestrado nessa área e também o doutorado. Tenho um livro publicado sobre o assunto que chama-se Institucionalizando a Punição, as origens do presídio feminino do Estado de São Paulo. É um livro que foi lançado em 2016 e trata justamente dessas questões a respeito das quais a gente vai conversar aí mais à frente, né? Estou à disposição, João. Tá certo, professora. Então, como é que começam, né? Como é que começam essas pesquisas, vamos dizer assim, na própria historiografia mesmo, em que as historiadoras e os historiadores começam a se debruçar sobre essas questões? Bom, isso varia muito, né, de país para país, e dentro do Brasil varia muito de estado para estado. No Brasil existem alguns esforços que são crescentes na área do desenvolvimento de uma historiografia e de pesquisas que nos ajudem a entender melhor a história da justiça, do crime e da punição no Brasil. Embora seja um tema e uma área crescente dentro da historiografia, os trabalhos ainda são muito dispersos, né? E além disso, existe uma dificuldade em produzir uma historiografia, digamos, que abranja o cenário brasileiro, porque o que nós temos hoje como estados, né, os estados brasileiros, eles têm uma trajetória muito específica dentro da sua segurança pública, dentro do seu sistema de justiça, sempre tiveram autonomia na administração das questões penitenciárias, e mesmo no século XIX, né, quando ainda eram províncias do Império, o modo de lidar, o modo de encarcerar, embora houvesse sim uma legislação nacional a respeito dos crimes, o encarceramento, uma coisa é o crime, outra coisa é o encarceramento, né? É o pós-julgamento, a aplicação das penas, isso durante muito tempo, sempre é muito tempo, né? Mas durante 2 séculos, pelo menos, foi muito específico de cada estado. Então, tanto a produção de documentos durante o processo, quanto o acesso a eles hoje, ele é muito variado e específico de cada região, né? Vou falar sobre o exemplo de São Paulo, que foi o exemplo com o qual eu trabalhei. O Estado de São Paulo, ele hoje tem uma Secretaria de Administração Penitenciária. Foi o primeiro Estado brasileiro a criar uma Secretaria de Estado especificamente para tratar das questões penitenciárias. Em muitos estados, e mesmo em São Paulo antes disso, as questões penitenciárias eram sempre ligadas à pasta da Justiça ou da Segurança Pública. Cada estado tem sua própria separação e definição dentro das secretarias de governo, né? Mas as penitenciárias, geralmente, elas estão subordinadas ou à Secretaria de Justiça ou à Secretaria de Segurança Pública. Alguns estados hoje já têm uma Secretaria de Administração Penitenciária. O estado de São Paulo foi o primeiro a ter essa Secretaria, né, de Administração. E o que acontece? No estado de São Paulo, para se ter acesso a documentação produzida
no interior das penitenciárias, você precisa conseguir uma série de autorizações que nem sempre são possíveis, que nem sempre vêm. E as recusas nem sempre são recusas diretas, do tipo, não, você não pode acessar essa documentação, mesmo porque existe uma lei nacional de acesso à informação. Então, a recusa, ela não vem na forma de uma vedação, de uma proibição, mas ela vem na forma de, não temos mais, isso aqui não está mais aqui, ou, isso aqui se perdeu com o tempo, mofou, a umidade estragou, não temos mais, tivemos problema com o espaço, precisamos fazer aqui uma reorganização e essa documentação, como era velha, estava mofada, desmanchando, se perdeu, não temos mais. Ou coisas do tipo, houve uma rebelião nos anos 80 e no meio do incêndio a documentação foi junto, ela não existe mais. Então, em São Paulo, a gente lida com esse tipo de cenário, esse tipo de situação, e mesmo a documentação existente, há uma dificuldade de acesso sob alegações do tipo questões de segurança, sob alegações do tipo, por conta das facções criminosas, então a gente não permite a circulação nos espaços onde essa documentação está, né? Existe um esforço já há alguns anos de levar essa documentação para o Arquivo Público do Estado. Eu não sei dizer em que pé está essa movimentação, se o deslocamento, né, já foi feito ou se ainda tem material nas instituições penais, mas a gente lida com esse cenário. E aí eu vou dar um outro exemplo, que é o extremo oposto do que acontece em São Paulo, que foi o que aconteceu na Bahia, que é o cenário dos sonhos do pesquisador paulista, onde a pesquisadora Cláudia Trindade, se não me falha a memória, ela é professora da Universidade Federal da Bahia. Ela conseguiu fazer um trabalho fantástico. Ela teve contato com um diretor de penitenciária Lemos Brito, se não me falha a memória. Muitas penitenciárias no país recebem esse nome a partir dos anos 50. E ela, entrando em contato com esse diretor, conseguiu acessar a documentação, e ela, vendo o estado que de fato estava desorganizado, estava bagunçado, muita coisa estava se perdendo, fez uma proposta para ele, falou, vamos reorganizar isso aqui? Ele não só aceitou a reorganização do acervo, como concedeu ali alguns internos para ajudar no trabalho. Então, a Cláudia, ela conseguiu não só acessar a documentação, mas dar uma organização própria para a documentação e trabalhar com os internos, coisa que em São Paulo é inimaginável, né? Então, estou dando esses dois exemplos, esses dois casos extremos, para ajudar a entender um pouco o cenário e as condições nas quais a pesquisa de um historiador se realiza, né? Quais são os cenários que nós encontramos. E aí, professora, dentro dessa documentação, né, que você falou que é complicada, é difícil, quando encontra, o que é mais comum? Vamos dizer assim, quando vai se pesquisar sobre as mulheres, né, como é o tema que a gente vai tratar aqui hoje, qual o tipo de delito mais comum de se encontrar, principalmente quando a gente olha ali para o comecinho do século XX, onde as primeiras penitenciárias vão ser, propriamente femininas, vão ser criadas, né? Qual o tipo de delito mais comum que essas mulheres elas vêm a praticar? Olha, essa sua pergunta renderia uma pesquisa muito interessante, viu? Infelizmente, ainda não tenho dados sobre a existência de uma pesquisa que fale sobre isso, mas posso falar um pouco sobre as condições de encarceramento. Por exemplo, no início do século XX, nós não tínhamos ainda as penitenciárias femininas. Vou voltar um pouco para poder ficar um pouco mais claro, né? Quando falamos em penitenciária, estamos falando de um tipo específico de prisão. As prisões, elas têm alguns tipos, né? Nós temos as penitenciárias, que são os estabelecimentos para onde são enviadas as pessoas que já passaram por um processo e já receberam uma condenação. Então, já foi processado, já foi condenado e precisa cumprir uma pena. Então, vão para onde? Vão para as penitenciárias. Outro tipo de estabelecimento são as casas de detenção
onde, via de regra, deveriam estar pessoas aguardando o julgamento. Outro tipo de estabelecimento penal também, que podem ser chamados de prisões, são as cadeias públicas, são as delegacias, onde as pessoas ficam ali temporariamente, né? No início do século, havia um instituto que hoje é proibido por lei, hoje não tem mais, que são as detenções para averiguação. Hoje não se pode mais fazer isso, é uma questão constitucional que o Supremo já avaliou e já não cabe mais discussão. Mas no início do século XX, era muito comum as prisões para detenção, para averiguação. Então, as delegacias e cadeias públicas, elas eram superlotadas. Motivo para prisão? Todo tipo de arbitrariedade. Arruaça, briga na rua, bebedeira, pequenos furtos, arbitrariedade policial. Então, as delegacias e as detenções provisórias, elas eram cheias de homens e mulheres presos pelos mais variados motivos, né? Quando as penitenciárias, que são os estabelecimentos para cumprimento de pena, são criadas, a quantidade de mulheres encarceradas é muito pequena. 7, 8 mulheres, ao longo de um ano passam pelo estabelecimento coisa de 15 mulheres sentenciadas, né? Quando a gente fala já de sentença, diferente dessas prisões por motivos não resultantes de condenação, né? Então, é um pouco difícil, né? A gente primeiro precisaria estabelecer em qual tipo de estabelecimento penais, nas penitenciárias, né? Eu estudei as penitenciárias e na época que eu estava fazendo a pesquisa, como eu falei, né, em São Paulo é muito difícil acessar a documentação e quando você consegue autorização, não te deixam reproduzir ou digitalizar. Foi o que aconteceu. Eu assinei um contrato com a Secretaria da Administração Penitenciária, no qual eu poderia acessar a documentação, mas eu não poderia digitalizá-la. Então, não deu tempo de anotar todas as condenações, né? Eram mais de 100 prontuários, e os prontuários eles tinham tamanhos muito variados. Era possível encontrar um prontuário com 14, 15 folhas, mas tinha prontuário com mais de 400 páginas. Então, diante desse cenário, não deu para anotar tudo. Mas eu lembro de memória a frequência de casos que eu pegava por homicídio. E homicídios geralmente qualificados, que são aqueles que rendem uma pena maior, onde a vítima não tem chance de defesa, né? Esses homicídios qualificados eram histórias muito parecidas, que se repetiam. A história era mais ou menos a seguinte: uma mulher sofria violência do seu cônjuge, marido ou namorado, ou alguém que, né, tinha algum tipo de relacionamento inicialmente amoroso, sofria agressão, ela ia até a delegacia, denunciava, algumas vezes esse agressor ficava preso, depois de um tempo era solto, a procurava novamente, e ela, diante desse cenário de estar constantemente sofrendo agressão, vendo os filhos sofrerem agressão, ela esperava um momento em que ela conseguisse dar fim no agressor, né? Então, eram assassinatos eram homicídios que aconteciam ou quando o agressor estava dormindo, ou quando ele estava bêbado, ou por envenenamento. Então, geralmente, eram homicídios que aconteciam sem que o agressor tivesse condição de reagir. E isso qualifica o crime, e as penas geralmente eram de mais de 15 anos, né? Então, eu lembro que eu peguei muitos prontuários, não saberia quantificar aqui, não tenho condições de quantificar, mas era muito frequente essa mesma história, né? Ela sofria agressão, denunciava, às vezes a denúncia não resultava em nada, às vezes acontecia de ser preso, mas quando ele era solto, ele voltava a agredi-la e
e algumas chegavam ao extremo de pôr fim à vida do agressor. Mas tem um caso muito engraçado, esse eu quero contar. Porque hoje já não é mais crime, né? Na época, a senhora, ela foi processada, ela foi julgada, ela foi condenada, ela foi cumprir pena na penitenciária, e hoje é algo que é super comum. O motivo, eu lembro que eu peguei o prontuário dela, era pequenininho, foi rápido para ler. Ela foi denunciada pelos vizinhos, porque ela alugava um dos quartos dos fundos da casa dela para que os casais pudessem realizar encontros amorosos. Os vizinhos denunciaram, ela foi julgada e foi condenada e estava presa numa penitenciária cumprindo pena porque ela alugava um dos quartos para encontros esporádicos de casais. E hoje isso não é mais crime, né? E nos anos... Eu acho que esse prontuário era dos anos 70, viu? Comecinho dos 70, não lembro a data exata, mas cheguei a encontrar esse tipo de coisa também. E aí, professora, falando um pouquinho, até um pouquinho antes dos anos 70, né? Porque nas minhas pesquisas eu vi que as primeiras penitenciárias femininas no Brasil data ali dos anos 40, é isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos ali por volta dos anos 40. E aí eu queria saber antes, onde que essas mulheres elas eram alocadas antes de existirem essas prisões e quem ficava responsável por cuidar delas, né? Porque assim, se pra gente a prática de estupro hoje, vamos dizer assim, é comum a gente ver casos diariamente em noticiário, basicamente, imagina no século XIX e XX, né? Então, quem ficava responsável por proteger essas mulheres, já que as prisões na época, né, não tinha essa divisão entre homens e mulheres, né? Bom, vamos lá. Guarde o termo proteger, que eu quero voltar nele depois, mas antes eu vou responder a parte do como era antes, né? Antes, e até mesmo depois da criação dos primeiros presídios, temos registro disso até o início dos anos 2000, as mulheres eram presas em estabelecimentos para homens, né? Desde o século XIX existem registros da presença de mulheres no interior dos cárceres, e antes da existência das penitenciárias especificamente para as mulheres, e aí não só no Brasil, mas Europa, Estados Unidos, o cenário também era o mesmo, elas ficavam então em estabelecimentos para homens. Junto com eles, em alguns casos sim, em outros as autoridades tentavam separar, né? O diretor de presídio, de penitenciária, de delegacias, de detenções, eles podiam ou não separar. Isso era uma questão mais moral do que legal, já que não existia legislação que obrigasse a separação. Então eu encontrei registros de autoridades, de diretores de cadeias que reclamavam do cenário, né? Eles faziam relatórios para seus superiores, relatando o cenário, dizendo: olha, tem mulher aqui presa, o que eu faço? Como que eu faço com elas? Eu preciso separar, mas não tenho condições de separar. Eu preciso que vocês me mandem dinheiro, me mandem verba para levantar uma parede, para colocar uma grade, para, sei lá, construir uma outra cela para elas, para separar, porque está tudo misturado aqui. Mas não eram todos que tinham essa preocupação, né? E diante da inexistência de preocupação, ficavam de fato misturados, né? E isso ao longo do século XIX, ao longo do século XXI e inclusive no início do século XXI, início dos anos 2000, nós tivemos um escândalo. Agora não me lembro exatamente a cidade, se não me falha a memória, foi no Pará, onde uma moça menor de 18 anos estava presa numa cela com homens durante mais de um mês, e foi um escândalo nacional, notícias em todos os jornais, como era possível. E aí o responsável pela prisão, ele falou: não, mas ela disse que era maior de idade, então achei que não tinha problema, né? Mas foi... Se fosse maior, podia, então.
Então, é um cenário que, assim, mesmo a lei e mesmo a existência de prisões específicas não impedem que esse tipo de arbitrariedade aconteça, né? Então, com a criação dos presídios em São Paulo, Rio de Janeiro e outros posteriormente, houve, de fato, uma redução dessa mistura, mas, infelizmente, até o início dos anos 2000, nós tivemos relatos sobre esse tipo de caso, né? Esse tipo de situação. E outra coisa na sua pergunta, né, que você falou, quem protege as mulheres, né? Tem alguns relatos que eu peguei, deixa eu puxar de memória agora, que faz algum tempo já que eu encontrei isso. Tem um relato de uma filantropa britânica que fazia visitas, né, às penitenciárias e às casas de detenção ao longo do século XIX. A presença de religiosas, né, e religiosos, tanto católicos quanto protestantes, nas prisões são muito comuns desde o finalzinho do 18, pelo menos. E essa figura, a Elizabeth Fry, ela era uma militante no sentido de que se criassem instituições específicas para mulheres, né? Ela viajava Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá e conversava com os penitenciaristas, com os responsáveis pelo sistema de justiça, sempre fazendo essa defesa da necessidade de que se criassem instituições específicas para mulheres. E uma das grandes alegações dela era justamente isso. Bom, temos mulheres encarceradas, elas estão misturadas com os homens, e para piorar a situação, quem faz a guarda, quem faz a administração penitenciária são outros homens que não estão nem um pouco comprometidos com a regeneração dessas mulheres, né? E ela relata casos, por exemplo, de prisões em Londres, que ela chegou a visitar e que durante o dia funcionavam normalmente, tinha alas e sessões separadas, a instituição era a mesma, mas havia sessões separadas para as mulheres, né, que não ficavam junto com os homens. Mas que durante a noite, depois que o diretor ia embora, os guardas que ali ficavam transformavam o espaço em verdadeiros prostíbulos, levavam homens para dentro das alas e seções femininas para prostituir as internas, né? Então, antes da criação dos estabelecimentos específicos para mulheres, esse cenário era comum, não só em Londres, mas por onde se pesquisava, temos relatos desse tipo, né? Da prostituição promovida por guardas no interior dos cárceres e das casas de detenções femininas. Um outro cenário também bastante comum era quando o sistema de justiça não enviava as condenadas para detenção, mas enviava para conventos. Então, eram comuns também os conventos conventos católicos que recebiam mulheres condenadas pela justiça enviada pelos juízes, né? O juiz enviava para um convento ao invés de enviar para as casas de detenção. E professora, eu tenho duas perguntas, na verdade, né, sobre essas informações que você passou. A primeira é se você encontrou ou se existe relatos de nascimentos, né? Porque como existiam relações sexuais, provavelmente deviam rolar muitas gravidezes, né? Se existe relatos de nascimentos de crianças dentro dessas prisões. E a segunda, já é falando um pouco mais sobre a própria história das prisões femininas no Brasil, em relação à criação, né? Quando é criada, como que o Estado passa a lidar, né, com essa questão, que passa a ser uma questão, né? Bom, vamos lá. Sobre os nascimentos extremamente comuns, de fato, as crianças ficavam por um determinado período com as mães no interior do cárcere. E isso, como eu disse, né, variava muito de administração para administração.
mas não raros os casos de crianças que cresciam dentro das prisões. No caso de São Paulo, quando a primeira penitenciária ela é criada, no seu regimento, no seu decreto, no próprio decreto de criação, determina que o prazo máximo de permanência é de 3 anos, né? A criança nasceu no interior do cárcere, ele pode ficar com a mãe até a idade de 3 anos. Em relação à segunda questão, que é sobre a criação, como que o Estado lida, essa questão envolve, sobretudo, debate político, sobretudo, movimentação e vontade política. Vamos lá. O cenário que a gente tem é um cenário, sobretudo, no qual se desenvolve o Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro, ele já está profundamente emendado, né? Ele já está muito distante do texto original, que é de 1940, mas mesmo o texto de 1940, ele levou muitos anos para ser definido. Houve uma disputa gigantesca, uma disputa política, jurídica, em torno do Código Penal, que foi promulgado em 1940 e que só entrou em vigor no início de 1942, passou um tempo ali entre a promulgação e o início do efetivo vigor. E não só a penitenciária feminina de São Paulo, como a penitenciária feminina do Rio de Janeiro, que são as duas primeiras, né, que surgem nesse contexto, elas surgem envoltas nesse debate, que é mais ou menos o seguinte, né, simplificando um pouco. Queremos modernizar o Brasil, precisamos construir um modelo de sociedade, num sentido amplo, e pensar a questão das punições, dos castigos e, sobretudo, do efetivo cumprimento da pena, porque, vamos lembrar, né, antes da criação dos presídios especificamente para mulheres serem criados, elas já estavam sendo presas, né? A prisão, o aprisionamento, ele já acontecia. Ele acontecia em condições variadas, ele acontecia em estabelecimentos masculinos, mas ele acontecia, elas estavam sendo presas. Então, o debate que movimentava a discussão naquele momento era, então, para que a gente vai criar? Por que vamos mobilizar recursos, gastar dinheiro, criando uma instituição específica, mobilizando legislação, fazendo toda essa movimentação política, mobilizando recursos, mobilizando pessoal para trabalhar numa instituição para algo que já está acontecendo. Então, o que se defendia na época é que as penitenciárias elas seriam responsáveis não só por prender, mas por cumprir efetivamente a pena. E a pena, via de regra, era prisão mais trabalho. E presas nas instituições masculinas, essa parte da pena trabalho não estava sendo cumprida, não estava, de fato, se realizando. Então, o debate que se colocava à época e a defesa que se fazia à época, a defesa mais contundente, era: vamos criar as prisões para garantir que elas não fiquem à toa, porque era esse o cenário que se dizia, que se alegava ter, né? Temos mulheres que estão presas aqui, mas elas estão à toa, elas não estão fazendo nada, elas estão caçando intriga, elas estão com a mente desocupada, e a pena só de privação de liberdade não regenera, não recupera, né? Eu estou usando esse termo regenerar e recuperar porque era o termo utilizado na época. Hoje nós usamos ressocializar, mas na época, início do século XX, final do século XIX, os termos utilizados eram regenerar e recuperar. Então, acreditava-se que estar preso por estar preso não cumpria a função da pena, né, de recuperar e regenerar. Essa recuperação e regeneração viria, sobretudo, pelo trabalho. Não só pela prisão, porque presas elas já estavam, né? E aí, quando você fala, né, elas acabam que são
elas já são privadas da própria liberdade, para além disso, elas ainda são duplamente ou triplamente penalizadas, né, com essas outras, vamos dizer assim, punições que não estão previstas em leis, que elas não foram sentenciados ali diretamente pelo juiz ou algo do tipo, mas que dentro das prisões elas vão passar a fazerem essas coisas também, né? E aí, professor, eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão da moralidade, né? Você falou que as igrejas, às vezes, ficavam responsáveis vamos dizer assim, pelo zelo, né, pela proteção, ou até mesmo pelo cuidado ali das mulheres presas, não só antes, mas também depois que as prisões femininas elas são criadas. Então, como que a moralidade ela influencia nesse tipo de criminalização? Principalmente quando você fala ali, né, deu o exemplo daquela senhora que foi presa porque tinha uma casa, tinha um quartinho, né, vamos dizer assim, tipo um motelzinho ali nos fundos da casa, ela foi presa por isso, por uma questão moral, né, relacionada à sexualidade. Então, como que esse tipo de moralidade ele pegava as mulheres quando iam criminalizá-las nesse sentido, né? Tanto por vagabundagem, tanto por abandono de lar, vamos dizer assim, ou às vezes também por questões sexuais mesmo. A legislação, quando trata de mulheres, ela é um pouco menos objetiva e um pouco mais carregada de questões de valor, né? Julgamentos de valor. Eu falo dessa legislação lá do final do 19, início do 20. Vou te dar um exemplo. Na criação do presídio feminino do estado de São Paulo, o presídio para mulheres, né? O nome era esse, presídio para mulheres. Ele, no decreto de criação, ao tratar das questões de trabalho, não há uma definição objetiva, né? No decreto consta assim: elas trabalharão preferencialmente lavando roupa, cosendo, bordando. Então, abre esse espaço e dá essa brecha para julgamentos de valor. Não são questões objetivas, são questões subjetivas de ou quem está administrando ou quem está julgando, né? E de fato são na legislação, por exemplo, prostituição não é crime há muito tempo, já na legislação do século XX. Crime é a cafetinagem, mas ao mesmo tempo que a prostituição não é crime, as casas de detenção estavam forradas de mulheres acusadas de prostituição. É claro que quando ia para julgamento, não passava porque a lei não permitia, mas não impedia as detenções temporárias, né? Então, esses julgamentos de valor permeiam, inclusive até hoje, né? Nós encontramos um cenário onde não há um julgamento objetivo, né? Então, sim, era muito comum essa questão da moralidade. E a questão religiosa, aí que você trouxe, entrava muito na questão da administração penitenciária, porque, como eu disse, né, foi um debate, inicialmente, um debate político intenso, acalorado, e se foi debate, teve posições opostas, contrárias, e às vezes do mesmo grupo político, né? Por exemplo, essa discussão penal ela era muito marcada por grupos conservadores, mas mesmo dentro das propostas conservadoras havia divergências, né? E no caso da gestão, e não só da gestão penitenciária, mas do trato direto com as internas, havia essa preocupação, sim, mas vamos criar aqui uma penitenciária, uma instituição específica para mulheres, mas quem é que vai lidar com elas? Né? Quem é que vai tratar com essas mulheres? Havia uma resistência inicial em relação às religiosas. Inicialmente não se queria que as religiosas assumissem a direção das penitenciárias e nem o trato direto com as internas, mas ao mesmo tempo não havia ali à disposição, de modo mais ou menos rápido, né? Profissionais qualificados, ainda nem existia esse profissional feminino, né, a guarda de presídio. Então, acabou-se aceitando que as irmãs, que já tinham uma experiência, né, as irmãs do Bom Pastor, especificamente, no caso brasileiro,
as Irmãs do Bom Pastor, que elas assumissem a administração das penitenciárias, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, depois também no Rio Grande do Sul, Pernambuco, são as penitenciárias onde as irmãs tiveram bastante tempo, né, à frente da gestão. Mas, a princípio, não era, no caso de São Paulo, por exemplo, não era a primeira opção do debate político, das disputas políticas paulistas. Mas, diante da inexistência de um outro quadro, acabou se aceitando, diferente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os grupos políticos que estavam à frente da criação da penitenciária para mulheres, eles já como primeira opção queriam, porque queriam as freiras. Teve disputa política, insistência e um grande lobby em favor de que as Irmãs do Bom Pastor, já de largada, assumissem a penitenciária feminina da capital. E aí eu queria perguntar, né, como você fala, por exemplo, né, além dessas diferenças em relação a quem ia ficar responsável por cuidar, né, dessas mulheres de modo geral, eu queria saber se existe, né, algum tipo de documentação, se você teve acesso, se você conhece alguma pesquisa relacionada a isso, de como que essas instituições, aí a gente pode falar até das próprias católicas, né, agora eu não lembro o nome, Comunidade do Bom Pastor, alguma coisa nesse sentido, como que elas tratavam essas presas e qual, vamos dizer assim, se existe algum tipo de cartilha, né, se existe algum tipo de objetivo dessas irmãs, por exemplo, para com essas presas, ou se o objetivo era puro e basicamente, vamos dizer assim, elas têm que ficar 5 anos, então vamos lá, alimentá-las, vamos dizer assim, cuidar delas ali de modo geral e mantê-las presas para que elas cumpram a pena, né? Olha, não era exatamente uma cartilha, né? Não tinha uma receitinha, mas tinha um conjunto de objetivos, que era a chamada missão religiosa, a missão da congregação, que era recuperar essas almas perdidas para Cristo. Então, havia, sim, uma missão religiosa, no sentido de convertê-las no caminho do que deve ser o comportamento de uma mulher, o que é uma mulher religiosa, como mais do que o que é, porque não havia não aparece na documentação esse questionamento, o que é ser mulher. Na documentação é tratado como um dado objetivo. A mulher é mulher, enfim, não tem porque, né, não aparece esse questionamento. Mas aparece uma preocupação muito grande sobre o lugar dessa mulher na sociedade. Onde ela está, onde ela deveria estar, por que ela não está lá e como fazê-la voltar a esse lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Então, há sim um movimento no sentido de tornar essas mulheres mais dóceis, mais agradáveis ao convívio doméstico. Por exemplo, no caso do trabalho, né? Porque está tudo tão entrelaçado, mas o projeto ele é tão articulado, tão entrelaçado, que, por exemplo, no caso do trabalho, todo o trabalho feminino no interior do cárcere eram trabalhos manuais voltados para casa, para o interior da casa. Lavar, passar, cozinhar, engomar, costurar, bordar, todos os trabalhos para manter o bom funcionamento de uma casa. E ensiná-las a viver dentro dessa casa. Acreditava-se que elas tinham saído do bom caminho, da retidão religiosa, da retidão de uma vida que as levaria a um bom casamento, porque elas estavam desabituadas do cuidado com a casa. Portanto, esse tempo no interior do cárcere, o trabalho e as atividades que elas deveriam desenvolver são trabalhos e atividades de cuidado com a casa, para que elas se habituassem, aquelas que se desabituaram se reabituassem e aquelas que nunca aprenderam tivessem essa possibilidade de, durante os anos de cumprimento da pena, tivessem essa possibilidade de aprender a cuidar de uma casa e se comportar
de acordo com o exemplo das irmãs, que eram exemplos de retidão moral, exemplos de amor a Deus, de serventia. Então, sim, isso havia sim essa preocupação, não era, como eu disse, só cumprir a pena, né? Porque cumprir a pena elas já estavam em outros estabelecimentos. Quando surgem as penitenciárias, a ideia é que cumpram a pena integralmente, cumpram a pena de prisão e a pena de trabalho, porque sim, geralmente estava na condenação que a pena seria prisão mais trabalho. Né? Então, estava assim na lei, né? Não era algo fora da lei. Agora, que trabalho era esse? Aí havia uma diferença gigantesca entre o trabalho feminino e o masculino. Né? No caso feminino, a lei já previa tanto o Código Penal quanto os regimentos e os decretos de criação previam que o trabalho feminino deveria ser interno. E em relação aos homens, o cumprimento da pena de trabalho não havia nenhuma determinação interno ou externo. Ao contrário, né? Era muito estimulado que os homens, a depender do comportamento, pudessem realizar trabalhos externos aos muros das prisões. Claro que de modo controlado, observado, vigiado, mas que eles pudessem, sempre que as condições permitissem, realizar trabalhos extramuros. E no caso das mulheres, nem com condição, nem sem condição, nem de forma alguma, trabalho somente interno. Certo, professora. E aí, bom, você fala sobre transformar essas mulheres, né, em dóceis, né, virtuosas, né, na virtude moral cristã. Existe algum impacto? Tem como medir isso? Algum impacto? Como essa domesticação, ela impacta a vida dessas mulheres ou não? Não dá para saber isso assim, de modo geral. Olha, de modo objetivo, não tem como medir isso, né? Seria necessário um acompanhamento entre o antes e o depois, mas como as prisões, por mais que sejam estabelecimentos de isolamento, elas em alguma medida refletem a sociedade a qual elas pertencem, na qual elas existem, foram criadas, as pessoas que elas recebem ali. Então, as prisões, como a nossa sociedade, de um modo geral, ela define bem, né, os espaços de circulação masculino e os espaços de circulação feminino. E a gente sabe que a nossa sociedade, historicamente, não é uma grande novidade, é muito hostil às mulheres no ambiente público. Os espaços públicos são hostis às mulheres, às ruas, às praças públicas. E isso não é só uma hostilidade do próprio espaço, é uma construção completa, né? É um projeto, a gente tem, desde o início do século XX, um projeto amplo de construção de sociedade. Que sociedade o Brasil quer construir? E isso passa pelo debate político de modo muito amplo, na construção de presídios, na criação de escolas, na definição de papéis políticos, sociais, o que é papel de homem, o que é papel de mulher, quais são os lugares onde a circulação é aceita, onde ela é restrita, e o presídio ele reproduziu isso, né? Ele reproduziu essa lógica do qual o lugar da mulher na sociedade. Quando ela sair daqui, quando ela cumprir a pena, para onde que ela vai? Ela vai se preparar para circular no espaço público ou ela vai se preparar para continuar encerrada dentro de uma casa, né? E o preparo era justamente para isso, para que ela não tivesse condições de circular no espaço público. Então a gente tem nas prisões, e não só nas prisões isoladamente, mas a gente identifica, né? Nosso trabalho de investigação histórica, ele busca elementos que nos ajude a compreender uma determinada sociedade, e os presídios, eles nos ajudam a entender a construção dessa separação, dessa segregação social, e a construção, inclusive, dessas hostilidades, né?
O que é que você está fazendo aqui que não está em casa? Porque está na rua a essa hora. Então, nos traz muitos elementos para pensar a nossa própria sociedade como um todo, né, de modo mais amplo. A lei da vadiagem, quando a escravidão é extinta no Brasil, é um reflexo disso também, né? Você não consegue emprego, então você é um vagabundo, você é um vadio e por isso você vai ser preso ou presa. E eu queria saber, professora, né, que você fala, né, que isso reflete também como a nossa sociedade, ela estruturalmente ela funciona, porque nas suas falas a gente consegue perceber racismo, machismo, né? A gente consegue perceber várias estruturas em que o Brasil, enquanto país, ele é fundado, vamos dizer assim, as bases fundadoras do nosso país, querendo ou não, são essas. E aí eu queria saber se o sistema penal brasileiro, desde ali finalzinho dos 19, passando pelo século 20 também, ele historicamente tratou mulheres brancas, negras, pobres e ricas de forma distinta, seja na aplicação dessas penas, né, seja também nos discursos, né, de periculosidade, né, em relação, por exemplo, a mulher branca ela é mais dócil que a mulher negra, então ela não precisa de uma pena tão grande, ou às vezes de uma repressão tão forte. Então eu queria saber se o sistema prisional brasileiro, de modo geral, historicamente, ele também reproduz esse tipo de desigualdade, né? Em termos de sistema prisional, né? Em termos de justiça, sim, a gente pode ver em termos de justiça pelas condenações, e também entender que é muito diferente, né? A partir dos anos 70, sobretudo com esse movimento de lei antidrogas, o cenário prisional ele muda muito. Se pegarmos, por exemplo, no início da criação das primeiras penitenciárias, a gente vai perceber uma maioria de mulheres brancas pelas fotos, sobretudo com feições de imigrantes europeias. Então, não temos, pelo sistema, não dá para identificar isso. Hoje, o cenário já é bem diferente, né? Hoje, com a expansão aí da lei antidrogas, sobretudo ali no final dos anos 70, há uma movimentação muito direcionada a um grupo específico da sociedade. Então, é possível perceber isso sim, com certeza. E não só no sistema prisional, mas no sistema de justiça comum, que é quem encaminha, né, as pessoas para a prisão, é o sistema, é o judiciário, né? É ele que encaminha tanto homens quanto mulheres para a prisão, é ele que faz essa filtragem de modo mais específico, né? Sim, sim, professora. E aí eu queria saber também, quando que muda em relação às prisões brasileiras, e principalmente em relação às legislações, quando que muda esse tipo de proteção, ou de cuidado, ou até mesmo de privação, né? Quando que muda? Quando que sai das mãos das instituições religiosas para a mão do Estado? E eu queria saber se isso acontece durante o período da ditadura militar ou não, se é antes. A punição, de modo geral, ela mudou de mãos mais de uma vez. Quando as irmãs assumem a administração das instituições, elas são instituições do Estado. O Estado cria os estabelecimentos e convida e faz acordos e convênios para que as religiosas administrem, mas são instituições do Estado, não são instituições religiosas, né? As religiosas assumem a gestão e o trato direto com as internas. O momento no qual o Estado diz e fala, olha, já deu a sua administração, muito obrigada pelos seus serviços, mas um civil assume daqui, não mais um religioso. Isso variou também de estado para estado. No Rio de Janeiro, o primeiro presídio específico para mulheres, criado pelo Estado, foi fundado em 1941, dezembro de 1941. As irmãs da Congregação do Bom Pastor assumiram a gestão e ficaram lá até 1955. Houve uma série de desentendimentos políticos, econômicos, e as irmãs resolveram elas entregaram, falaram, não queremos mais, já deu para a gente, do jeito que está, não está dando, em 1955. Em São Paulo, o presídio foi criado também em 1941, mas alguns meses antes,
Desde o início, as Irmãs do Bom Pastor assumem a gestão e elas só vão sair de lá em 1973. E elas saem por conta de uma movimentação política do governo do estado de São Paulo, que já estava há algum tempo querendo profissionalizar o trabalho da gestão das prisões, né? Há ali um período de transição entre a administração das irmãs e a administração civil, mas acontece então por conta de uma movimentação política do governo do estado de São Paulo, diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a motivação foi variada, o momento foi esse, e tem uma palavra que eu estou querendo comentar, que você usou algumas vezes, que é a palavra cuidado. Né? Você está partindo do pressuposto de que havia uma preocupação em cuidar das mulheres, mas no debate de criação do presídio em São Paulo, havia uma preocupação em cuidar dos homens. Acreditava-se que as mulheres seriam uma má influência, que promoveria uma agitação masculina e que, portanto, elas deveriam ser afastadas deles, mas não porque havia essa preocupação em não, vamos separar homens e mulheres, porque precisamos ter um cuidado e proteger as mulheres. Não, a preocupação era outra. Precisamos ter cuidado e proteger os homens, porque mulher por perto é confusão. E nós estamos aqui trabalhando para recuperar esses homens. Como é que eu recupero os homens que esse monte de má influência aqui do lado? O cheiro vai causar desordem, então tem que ser muito longe. Não pode ser um estabelecimento masculino e do lado um feminino, mesmo que tenha muros separando. Mesmo que seja 2 prédios separados, não pode, tem que ser longe, porque só deles saberem que tem mulher aqui do lado já vai criar confusão. Então temos que cuidar e nos preocupar com os homens. Então a preocupação não era de ter cuidado com as mulheres, né? Uma das preocupações dentro do debate era: vamos separar por quê? Porque precisamos cuidar dos homens, não pode deixar sofrendo má influência. Estamos aqui trabalhando tanto para recuperá-los, para regenerá-los, e aí deixa a mulher aqui perto? Não pode. Então, essa ideia de cuidado é uma ideia nossa, não é uma ideia caso, daquele momento. sim, nesse caso, então, vamos usar o termo vigiar. Acho que fica um pouco mais, né? Já que, como você disse, o que eles buscavam não era cuidar nem proteger as mulheres, e sim os homens. O problema não eram os homens, e sim as mulheres, né? Nesse sentido. E aí, professora, para a gente chegar nos finalmente, porque, enfim, você tem tempo, né? Você tem horário. Eu queria que você falasse também um pouco sobre as questões dos desafios, né? Tanto que você encontrou quando você pesquisava, você estava pesquisando ali, vamos dizer assim, na sua tese de doutorado, né? No seu mestrado também, e também para hoje, né? Os novos desafios, as novas perspectivas, enfim, a gente no noticiário hoje vê que em questão de encarceramento feminino o Brasil disparou, hoje está ali no top 3 mundial, né? Então, quais seriam e quais são os desafios metodológicos ao pesquisar a história das prisões femininas, considerando, né, igual você falou, que muitas fontes oficiais foram produzidas por autoridades majoritariamente masculinas e a maioria delas também, vamos dizer assim, ou o acesso é difícil, ou se perdeu, né? Olha, os desafios são muitos, mas nada que seja uma grande novidade para historiador, né? Porque nós trabalhamos de certa forma, com o que sobra, com o que dá, e não exatamente com o que gostaríamos, porque nem sempre tudo permanece, né? Gostaríamos de ter um número imenso de fontes, em alguns casos temos essa sorte, encontramos, e nos casos que não encontramos, a gente precisa ter bastante cuidado. E aí vou dar um exemplo. Você falou sobre o aumento do número de encarceramento, né? E de o Brasil ser o terceiro país que mais tem mulheres no seu sistema carcerário, o terceiro maior país do mundo, né? A gente precisa ter um cuidado metodológico com esses números. O que acontece?
Os números oficiais, os números, por exemplo, vou dar o exemplo do Infopem, eles não são precisos, eles não têm como ser precisos, eles são números aproximados. Não se sabe com exatidão qual é o tamanho da população carcerária masculina e feminina do Brasil. Esses levantamentos, cada levantamento segue uma metodologia distinta. Um levantamento vai buscar a população encarcerada nas penitenciárias, aquelas que estão cumprindo sentença. Outras metodologias vão buscar também nas casas de detenção. Então, precisamos ter esse cuidado. Esses números se referem a qual tipo de estabelecimento? Está chamando de prisão todo tipo de estabelecimento carcerário, delegacias, detenções, cadeias, ou está falando de um tipo específico, né? Dependendo do que estiver tratando, vai ter um número diferente. Se estiver falando só de penitenciárias, é um número menor. Se estiver tratando todo o universo carcerário, o número pode mais que dobrar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de fazer essa diferenciação. Penso que é um papel fundamental do historiador ter esse cuidado com as diferenciações, porque no senso comum, na grande mídia, na informação que chega para a população, tudo é tratado como uma coisa só, né? É tudo prisão, é tudo cadeia, é tudo bandido, e é papel nosso fazer esse esclarecimento, né? O que é uma coisa, o que é outra coisa, qual o impacto que isso teve ao longo da nossa constituição social, da nossa história, da nossa trajetória. Em termos temáticos, gente, é um universo imenso. Quem tiver interesse, curiosidade, vai se deparar com um infinito de possibilidades de pesquisa. Como eu disse, a área, ela é uma área de pesquisa histórica e historiográfica crescente no Brasil, que precisa de trabalhos que deem conta de localizar essa documentação, organizar essa documentação, de ler e analisar, de fazer comparações, de fazer trabalhos de compilações, agregações. Como eu disse, é muito difícil tratar desse tema no Brasil ainda hoje, em termos de país, né, de história do Brasil, porque cada província durante o período imperial e cada estado durante o período republicano tem o seu próprio modo de lidar com as questões, e não só em termos de produção de documentos, mas também em termos de acesso a essa documentação. Então, é um universo extenso, vasto de possibilidades de pesquisa. Quem for, não vai faltar trabalho, mas precisa de um pouco de paciência, porque o trabalho do historiador, ele nem sempre é muito tranquilo, né? Tem as emoções que eu relatei anteriormente, de às vezes não tem a documentação, às vezes tem, mas está desorganizado, às vezes tem, mas você não consegue o acesso. Então, os impasses são esses, mas o resultado é sempre muito gratificante e a gente sempre descobre coisas novas, né? Então, recomendo demais quem queira ir para a área. E aí, para a gente finalizar, você poderia indicar algumas referências, né, para além das que você já indicou, para quem quiser estudar um pouco mais, às vezes se especializar um pouco mais também, começar, né, as pesquisas, a desenvolver pesquisas também na área do sistema prisional? Bom, eu recomendaria, então, para quem está iniciando, a obra História das Prisões no Brasil, do Bretas, Marcos Bretas, e recomendaria também As Prisões em São Paulo, do Fernando Sala. São duas obras muito boas que trazem um apanhado geral, tanto da história das prisões em São Paulo, quanto a respeito dos trabalhos, né? A história das prisões no Brasil tenta agregar alguns trabalhos dispersos, como eu disse, ainda são dispersos, né? Ainda são dispersas as pesquisas,
E ele traz, então, uma coletânea de artigos de diferentes autores, de diferentes regiões do Brasil, trazendo as suas respectivas pesquisas. Então, é uma oportunidade excelente de ter contato com o que vem sendo feito no país. E o trabalho do Fernando Sala é um trabalho já mais aprofundado, né? Quando você pega um estudo de caso e se aprofunda nele, e o resultado é excelente, recomendo muito, né? As prisões em São Paulo, do Fernando Sala, e História das Prisões no Brasil, organizado pelo professor Marcos Bretas. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? Por se dispor a falar com a gente. E assim que sair, eu te marco nas redes sociais. E valeu, professora. Obrigadão, de verdade. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.
Gostou do episódio? Siga, avalie e compartilhe o nosso trampo. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo um podcast independente e de qualidade para você. Acesse o nosso perfil no Apoia-se, no apoia.se/podhistoriapodcast, no link da descrição, e faça parte da nossa comunidade. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem.